Bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é Fernanda e hoje eu quero compartilhar com vocês um panorama bíblico do livro de Êxodo. Essa minha Bíblia, ela é a The Purpose Book, sua linguagem é Almeida, século 21. Quem está assistindo pela primeira vez esse vídeo, existem outros dois panoramas bíblicos aqui no meu canal. Tá lá na minha playlist, tá? Já o de Gênesis e do livro de Jó, porque eu estou estudando em ordem cronológica. Então, hoje nós vamos ver o livro de Êxodo. Na minha Bíblia aqui, ela tem esses quadrinhos para introdução, né? Para ter uma visão geral do livro, né? Do que se trata o livro. Então, ela pergunta aqui para a gente preencher o autor, contexto, principal propósito, como Cristo é revelado no livro e os versículos chaves. O autor do livro de Êxodo é o Moisés, deve ter sido escrito no período de 40 anos, desde que os israelitas saíram do Egito até a parte do Monte Sinai, até chegar à morte de Moisés na terra de Moabe. O contexto justamente descreve esta história da opressão e escravidão dos israelitas no Egito, em que o rei, né, o faraó que era bonzinho da época de José morre e aparece um faraó que é malvado e começa a oprimir, colocando o povo para trabalhar como escravo nas construções de cidades egípcias. Conta também a preparação e chamado de Moisés como libertador e mediador entre o povo e Deus, e o conflito entre Moisés e o faraó até a saída do povo de Israel do Egito e início da sua peregrinação no deserto com a presença de Deus e sua provisão. O principal propósito do livro é registrar esses eventos da libertação do povo de Israel do Egito e o seu desenvolvimento como nação para servir a Deus e representá-lo como um povo separado. Nos mostra também a ação de Deus no meio do povo, com o objetivo de se tornar íntimo do povo, né? Demonstrar o seu poder, a sua paciência, a sua graça, o seu perdão. Cristo é revelado no livro de muitas formas. Ele é revelado como Cordeiro Pascal, como sangue aspergido nos umbrais das portas, nos sacrifícios do tabernáculo, a água tirada da rocha, que é a água viva, o maná, que é o pão do céu. E Jesus é o nosso libertador e mediador, assim como Moisés foi libertador e mediador do povo de Israel. Os versículos chaves que a gente se encontra são Êxodo 2, versículo 24, 25, que fala que, ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a condição que eles se encontravam. Depois, o próximo versículo-chave está em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 27, que diz assim: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. E também em Êxodo 20, versículo 2, 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Êxodo significa saída, em grego, e é o livro que narra mais milagres que qualquer outro no Antigo Testamento. É famoso por conter os 10 mandamentos. Então, o livro de Êxodo ele começa contando justamente essa história do povo sendo escravizado, porque o povo cresceu muito desde a época de Jacó, né, e de seus 12 filhos, da época de José. Então o povo multiplicou muito, o faraó se sentiu ameaçado, porque achava que eles poderiam fazer uma rebelião, querer dominar, né, o seu reino. Então ele começou a escravizar todo o povo para colocar para trabalhar nas construções de cidades egípcias, fazendo tijolos e carregando, né, as coisas. O povo começou a sofrer muito. E mesmo assim, Deus continuava abençoando e eles começavam a crescer, aumentar, multiplicar muito. Então o faraó viu que mesmo escravizando eles não estava adiantando, eles continuavam a se multiplicar. Decidiu mandar matar todos os meninos. Ele pediu para que as parteiras Sifrá e Puá, toda vez que fossem fazer um parto, quando visse que era menino, que matassem o menino e deixassem as meninas sobreviver. Mas elas, como eram tementes a Deus, elas não fizeram isso e deixou os meninos viverem. O faraó descobriu
E aí, por causa disso, decidiu, então, mandar jogar no rio Nilo todos os meninos quando nascessem. E as meninas deixariam viver. Nessa época em que os meninos estavam sendo lançados no rio, nasce Moisés. Moisés, ele é descendente da tribo de Levi. Então, a sua mãe era Joquebede e a sua irmã Miriam. A Joquebede, ela ficou com Moisés durante 3 meses, não tinha mais como escondê-lo, ele já estava maiorzinho. Aí ela fez esse cesto de junco, que era uma planta que ficava ao redor do rio, e passou betume e piche para impermeabilizar, para que ele não, afundasse. Colocou, então, Moisés dentro desse cesto, na margem do rio, próximo a onde a filha do faraó costumava tomar banho. E colocou a sua irmã Miriam para poder ficar observando, o que iria acontecer e proteger o menino também. A filha do faraó vê o menino, pega ele, e fala que o nome dele seria Moisés, porque tirou eles das águas. A Miriam, muito esperta, sua irmã, vai lá e fala: olha, quer que eu chame uma das hebreias para poder amamentar ele? E aí ela entrega, então, a filha do faraó entrega Moisés na mão de Miriam e ela leva ele para sua própria casa, onde ele continua sendo criado ainda até os 3 anos com a sua família. Depois ele vai, então, para o palácio do faraó, onde ele cresce e se torna adulto. Quando ele se torna adulto, ele vê que os egípcios, eles judiam muito dos hebreus, maltratavam muito os hebreus. Então, para defender um dos hebreus que estava sendo agredido, ele acabou matando um guarda egípcio e esconde o corpo na areia. Só que acabam descobrindo e ele foge para não ser morto pelo faraó, E ele foge para Midian. Em Midian, ele conhece um sacerdote chamado Reuel, e que tinha 7 filhas. Dentre essas 7 filhas, ele acaba, morando ali naquela casa e acaba se casando com uma delas, que é a Zípora. Aí ele se torna pastor de ovelhas e cria sua família, constrói sua família ali em Midian. No momento que ele estava pastoreando, dando do rebanho de Jetro, que era o seu sogro, aqui tem 2 nomes, tá? Reuel e Jetro, mas é a mesma pessoa, é o seu sogro. E quando ele estava no Monte Horebe, ele vê, uma sarça queimando, pegando fogo, mas esse fogo não se consumia. E Deus começa a falar através dessa sarça a Moisés, falando para Moisés que ele estava chamando Moisés para tirar o seu povo, falando que ele era o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que ele iria lá salvar o seu povo. Aí Moisés fica com medo, fica arranjando um monte de desculpa, que não sabe falar, que quem é ele. E só que o rei do Egito, aquele faraó que queria matar ele, já havia morrido. Então ele poderia retornar para lá, não teria perigo para ele morrer, para querer matá-lo. Mas ele se sentia inseguro. Então Deus insistiu com ele, falou que estaria com ele e queria fazer grandes sinais através dele. E diz que chamaria o seu irmão Arão para poder ajudá-lo. E deu também ordens de que ele usaria o cajado dele, de pastor, para poder demonstrar os sinais, prodígios de Deus. Então Deus iria falar a Moisés, e Moisés seria a boca de Deus para Arão, para diante do faraó os dois conseguirem, tirar o povo do Egito. Então Moisés, ele pega a sua esposa Zípora, seu filho, primogênito, e vai para o Egito. Encontra com seu irmão Arão e vão até o encontro do faraó, falar com o faraó que o Deus quer que o povo dele vá para o deserto adorá-lo. O faraó não aceita, não permite, ainda oprime o povo, faz eles trabalharem o dobro de quantidade de tempo, de serviço, e judia mais ainda do povo. Aí o povo começa a reclamar com Moisés, Moisés fala com Deus: mas por que, Senhor, que está acontecendo tudo isso? Aí Deus promete: não, estou com vocês. Deus promete livrar os israelitas. Ele fala: eu sou o Senhor, eu estou com vocês e vou tirar vocês do Egito. Aí fala um pouco da genealogia de Moisés e Arão, que eles vêm da tribo de Levi. Deus ordena que Moisés e Arão vá lá falar com o faraó. Aí eles chegam lá para falar novamente com o faraó não quer aceitar. E aí Deus fala para Moisés: joga a sua vara no chão para poder se transformar em serpente. Então Arão lançou a vara diante do faraó e diante dos seus subordinados e transformou em serpente. Mas o faraó também tinha os seus sábios e feiticeiros que fizeram a mesma coisa por meio do ocultismo. Só que a serpente lançada por Arão e Moisés, que era a vara, comeu as 2 serpentes dos feiticeiros do faraó. E o coração do faraó se endurece, ele fica com mais raiva ainda, e assim começam as primeiras pragas, Deus fala: eu vou começar a fazer os milagres e prodígios, o faraó não vai deixar o povo sair,
mas eu vou mostrar para todos o meu poder, e que é por causa do meu poder que eles vão sair do Egito. Então, começam as pragas. Aqui eu peguei para poder não ficar muito extenso aqui, coloquei um resuminho das 10 pragas, né? A primeira foi o sangue, em que o rio Nilo e todo o ajuntamento das águas do Egito se tornaram em sangue, mas o faraó não deixou os israelitas irem. Depois as rãs. Rãs cobriram as terras do Egito. O faraó prometeu deixar Israel partir, mas depois mudou de ideia. Os piolhos. O pó da terra se tornou um piolhos, os quais cobriram pessoas e animais do Egito, mas o faraó não deixou os israelitas partirem. Depois as moscas, elas encheram as casas na terra do Egito. O faraó prometeu deixar, mas depois mudou de ideia. Pestilência, né? Vários gados, tanto gados de vaca, boi, quanto ovelhas e cabritos também morreram por causa dessa peste. Mesmo assim, o faraó não deixou os israelitas partirem. Depois apareceu umas úlceras na pele dos egípcios e seus animais, mas o faraó ainda não deixou eles partirem. Deu chuva de granizo, caiu sobre todos os campos, homens, animais e plantas, mas o faraó clamou perdão, prometeu que ia deixar, mas depois mudou de ideia. Os gafanhotos, foi a oitava praga, os gafanhotos devoraram todas as árvores e as plantas da terra do Egito. O faraó clamou por perdão, mas não deixou os israelitas irem. Depois veio a escuridão cobriu a terra do Egito por 3 dias, e o faraó prometeu deixar os israelitas irem, mas depois mudou de ideia. E por último, que é a morte dos primogênitos, todo filho primogênito na terra do Egito morreu. O faraó finalmente deixou os israelitas partirem, mas mudou de ideia e os perseguiu até o Mar Vermelho. Então aqui o filho primogênito do faraó morre, ele fica, né, furioso, desesperado e manda todo mundo embora. E o povo finalmente sai do Egito. E aí aqui eu vou entrar nessa parte, né, que essa parte daqui do primogênito é a parte que é a instituição da Páscoa. Então, eu vou passar para cá, ela tá aqui no capítulo 12, vem a instituição da Páscoa. Então, o que acontece? Deus fala para Moisés ia falar com o povo que cada um entrasse na sua casa, matasse um cordeiro, e o cordeiro fosse perfeito, não tivesse defeito, e que ele ia ser assado, ia ser um cordeiro para cada família. O sangue do cordeiro ia ser passado nos umbrais das portas para avisar que ali morava, né, um israelita. Porque o anjo da morte ia passar por o Egito e ia matar todos os primogênitos. Naquelas casas que tivessem o sangue nas portas, o anjo ia passar direto e não ia morrer o primogênito daquela família, tá? Então, ali instituiu-se a Páscoa, porque aí cada família, então, comeu um cordeiro e também já estavam todos preparados para poder já sair, porque logo depois que o faraó falasse que era para eles ir embora, eles já tinham que estar prontos para poder partir. E também comeram pães sem fermento, porque também eles tinham que estar preparados rápido para poder sair. Então, não dava tempo de ficar esperando, né, o fermento, o pão crescer. E ervas amargas também. Essas ervas amargas eram para lembrar do amargor da escravidão deles, tá? Então, eles fizeram isso, colocaram sangue nos umbrais das portas, todos comeram, e veio a praga, e todos os primogênitos morreram, menos daqueles em que o sangue estava nos umbrais das casas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a regulamentação da Páscoa. O cordeiro será comido numa só casa. Não levareis nada da sua carne para fora da casa, e não quebrareis nenhum dos seus ossos. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Assim, todos os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito, segundo os seus agrupamentos. Aqui o Senhor, como ele tirou, né, todos os primogênitos do povo do Egito, e salvou todos os israelitas, então ele pediu para Moisés que todas as famílias que consagrassem os seus filhos primogênitos a Deus, porque como Deus havia salvado, então eles eram para ser consagrados ao Senhor, tanto os filhos quanto também os animais. Então todos os primeiros meninos que nascessem, né, e também os primeiros animais machos que nascessem seriam consagrados ao Senhor, tá? Então o faraó fala: pode ir embora, sai daqui, some daqui, né? E todo o povo
do Egito gostavam dos israelitas. Só o faraó que ficava com essa raivinha, mas o povo gostava. Então Deus também tocou no coração dessas pessoas que gostavam dos israelitas para doarem várias coisas. Então eles doaram ouro, prata, bronze, tecido, joias, muitas coisas para eles. Então quando eles saíram do Egito, eles saíram com muitas riquezas que eram do povo egípcio e levaram com eles, além de todos os animais. Foram todo mundo, além da crianças, mulheres, adultos e também seus animais, tá? Seus rebanhos, tudo que eles possuíam. Então, Deus conduz o povo sai levando todas aquelas riquezas, mas aí que acontece? O faraó, ele se arrepende do que fez e sai correndo atrás do povo para tentar alcançar o povo. E aí eles estão diante do mar, né? Deus fala assim: endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá, e serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo, e disseram: que foi que fizemos permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o faraó aprontou o seu carro e levou consigo suas tropas, e levou também 600 carros de elite junto a todos os carros do Egito, cada um com seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Os israelitas saíram de punho erguidos. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: e agora, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos morrer aqui agora, porque o faraó vai alcançar a gente aqui, a gente está de frente para o mar. Como é que a gente vai fazer? A gente está entre o mar e o faraó, nós vamos morrer. Mas Moisés diz: não temais, acalmai-vos, e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes, e o Senhor guerreará por nós. Por isso, acalmai-vos. E a travessia pelo mar. Então o Senhor disse a Moisés: você vai diante do mar, levanta a sua vara, e eu vou abrir o mar em duas partes para vocês passarem. E assim aconteceu, né? Tinha uma coluna de nuvem que estava guiando o povo, que era a presença de Deus, guiando o povo no deserto. Aquela coluna de nuvem foi, que era para trás dos israelitas. O mar se abriu, os israelitas entraram no mar, a coluna de nuvem ficou entre os israelitas e o exército do faraó. E quando todo o povo tinha passado e já estava na parte da terra, e o faraó já estava no meio do mar, né? O mar se fechou e todos morreram. E aí o povo, né? Tem o cântico de Moisés, eles cantaram, glorificaram a Deus, agradeceram a Deus pela salvação deles ali, naquela situação. E aí Miriam também dança com as mulheres e eles continuam andando, né? Aí eles vão para águas amargas, eles vão para uma terra chamada Mara, porque as águas eram muito amargas e não dava para beber. E aí o povo murmurou mais uma vez para Moisés. E aí Deus fala para Moisés: pega esse graveto e joga na água. Aí ele jogou o graveto na água, a água ficou doce, todos puderam beber. E ali era um lugar muito bonito. Mas o povo começou a reclamar agora, não era por causa da água mais, era por causa de carne e pão. E aí Deus promete: eu vou mandar então pão do céu. Eu vou mandar pão do céu, que vai ser o maná, e vocês vão colher todos os dias pela manhã. Vocês não precisam guardar, porque todos os dias eu vou mandar esse maná para vocês. E à tarde vão ser codornas, onde vocês vão poder comer proteína. Aí parte do povo obedeceu, parte do povo não obedeceu. O que aconteceu? Aqueles que guardaram o maná de um dia para o outro, o maná estragou. E aí Moisés ficou bravo com eles, porque eles não obedeceram. Aí eles aprenderam que tinham que guardar somente a porção necessária para aquele dia. Mas na sexta-feira iria cair uma porção dobrada, para que no sábado eles não precisassem colher o maná, porque não iria cair maná. Sábado ia ser o dia de descanso deles. Então, na sexta-feira, eles já iriam guardar, e sim, guardariam para sábado, o suficiente para eles comerem na sexta e no sábado. Isso para cada família, o suficiente para cada família. E no sábado eles deveriam descansar. Aí alguns obedeceram, outros não obedeceram e ficaram esperando cair o pão no sábado. Aí Moisés chamou a atenção do povo, até que o povo foi entendendo o que era para fazer. O povo sempre murmurando, né? Eles continuam andando e vem um rei chamado Amaleque e guerreia contra Israel. O que acontece nesse dia? O povo, esse Amaleque, ele começa, são os amalequitas, começa a lutar com o povo de Israel. Moisés, Arão e Ur sobem num monte no alto da colina
E Moisés fala para Josué, vai guerrear, vai lutar. Enquanto Moisés estava no alto da colina com os braços abertos, né, ali intercedendo pelo povo, eles estavam ganhando. Quando Moisés começava a cansar e abaixar o braço, eles começavam a perder. Aí eles entenderam que, né, que a intercessão ali, o poder de Deus estava agindo pela oração deles. Então, o Ur e o Arão ficaram segurando os braços de Moisés, sustentando, porque ele já estava cansado, e ele sentou numa pedra, e Josué continuou lutando, e eles brigaram ali até o pôr do sol. As suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou a fio de espada Amaleque e seu povo. Então o Senhor disse a Moisés, escreve isso para memorial num livro, e confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque de debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar, ao qual deu o nome de Jeovanice, que é o Senhor é minha bandeira, porque o Senhor ajudou eles a ganharem aquela guerra ali contra os amalequitas. Depois o sogro de Moisés vem encontrar com Moisés no deserto. Aqui não conta, Zípora voltou para a casa de seu pai, o Jetro. Mas aqui no capítulo 18 fala que ele volta com Zípora e com os seus filhos. Não fala como ela foi, mas fala que ela estava voltando. Encontra com Moisés no deserto e ele aconselha Moisés, porque ele vê que Moisés está tomando conta do povo todo, administrando aquele povo todo sozinho, e ele começa a orientar: você não pode fazer tudo sozinho. Você tem que delegar função, você tem que determinar chefes para que cada um domine ali a sua tribo, e aquelas causas que não forem solucionadas, aí sim venham até você. Tem que ser homens tementes a Deus, responsáveis, sábios, que possam ali né, orientar o povo, administrar o povo. E aí sim, quem não conseguir resolver alguma questão, traga até você. E aí Moisés aceitou e começou a fazer isso. Então foram divididos ali todos os chefes segundo as suas tribos. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês, depois dos israelitas saírem do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali em frente ao monte. Tá? Então, olha, aqui se passaram 3 meses que eles saíram do Egito, eles chegaram no Monte Sinai. No Monte Sinai, eles acamparam. E aí Deus, né, fala para Moisés subir até o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus dá os 10 mandamentos para o povo, né, para dizer o que devia e o que não devia fazer, porque o povo já acostumado a ser escravo, eles não sabiam o que era certo e errado, eles eram mandados, eles não tinham vontade própria. Então Deus começou ali a orientar o povo. A primeira coisa que ele fez foi os 10 mandamentos para demonstrar o que era certo, o que era errado, o que podia e o que não podia fazer, e também para poder ordenar que eles só tivessem a Deus como único Deus, porque lá no Egito eles tinham muitos deuses, lá era um povo, é um povo idólatra, então eles já estavam acostumados ali naquele meio, então eles tinham que criar agora esse relacionamento somente com Deus, o único Deus verdadeiro. Então os 10 mandamentos foram para isso, para poder orientar o povo a saber o que é certo e errado, né, a viver da maneira correta e a ter Deus como o único Deus e Senhor da vida deles. E aí vieram, né, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem ou escultura, não tomará o nome de Deus em vão, lembra-se do dia de sábado, honrar teu pai e tua mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dirá falso testemunho e não cobiçarás. Tá? Então aqui tem, nesse quadrinho aqui é muito legal, tem as passagens, né, que é Êxodo 20, onde tá falando dos 10 mandamentos, as passagens relacionadas do Antigo Testamento, que também cita os 10 mandamentos, as passagens relacionadas no Novo Testamento, onde também cita os 10 mandamentos, e os ensinos de Jesus baseados nos 10 mandamentos. Esse quadrinho aqui é muito bom, ele é de uma bíblia de estudo minha, acho que é de estudo Holmes. E essa aqui é da cronológica, de aplicação pessoal, que eu tirei. Os 10 mandamentos e as falas de Jesus relacionadas aos 10 mandamentos. Tá? Então, aqui no capítulo 20, fala-se sobre a instituição dos 10 mandamentos. E depois vem algumas leis. Além dos 10 mandamentos, Deus também institua outras leis para orientar o povo, enquanto estava no deserto, antes de chegar a Canaã. Porque lá em Canaã tinha muito povo estrangeiro. Então, eles eram muito idólatras. Então, para que eles não caíssem, né, no meio da idolatria, Deus já começou a orientar e ensinar eles durante o percurso do deserto. Então, leis acerca dos ídolos, dos altares, que podia, não podia fazer,
O que tinha que fazer? Acabar com todos os altares que tivessem e fazer somente para Deus um holocausto. E não fazer, né, nenhuma imagem e nem altar para nenhum outro Deus. Depois as leis acerca dos servos e dos homicidas, o que tinham que fazer com os escravos, porque apesar deles terem sido escravos lá no Egito, eles também tinham escravos, porque naquela época quem perdia tudo, às vezes vendia todos os seus bens, acabava se tornando escravo de outra pessoa, ou ficasse devendo para aquela pessoa alguma coisa, ela tinha que ser escravo daquela pessoa até pagar aquela dívida. Então, alguns ali, eles tinham servos, tinham escravos. Então, Deus orienta, olha, isso pode fazer, isso não pode fazer, porque apesar de serem servos, vocês também já foram escravos lá, então vocês têm que tratar eles bem. E também acerca dos homicidas, aqueles que matavam com intenção, daqueles que matavam sem querer. Então, qual era a penalidade para cada um, como eles iriam agir diante dessas situações, as leis acerca da propriedade, das terras, né, dos bens deles, acerca da imoralidade, da idolatria. Então, como lá aquele povo estrangeiro, eles tinham o hábito de, na idolatria, ter oferecimento, ter relação sexual para oferecimento aos deuses da fertilidade. Então, Deus começou a orientar que eles não poderiam fazer certas coisas porque isso levaria à idolatria. Então, começou a orientar também contra a imoralidade e a idolatria. O falso testemunho e a injustiça, o ano do descanso, o sábado, porque aqueles teriam, né, todo dia, uma vez na semana, o dia de descanso deles, onde eles não iriam trabalhar, eles não iriam nem acender o fogo, porque para acender o fogo dava trabalho, eles tinham que acender ali, pegar lenha e fazer, raspar a pedra para poder acender fogo, então dava muito trabalho. Então, nem no sábado eles não poderiam nem acender fogo. E de 7 em 7 anos haveria também um ano de descanso, que era para colheita. Então, eles iriam plantar, em um ano eles não iriam plantar nada, eles iam deixar a terra descansar. Então, eles iriam usufruir daquilo que eles haviam plantado nos 6 anos anteriores. Isso também mostrava ao povo para eles confiarem em Deus, na provisão de Deus. De que mesmo eles descansando um ano, não iria faltar nada, porque Deus havia ordenado que eles descansassem. Então, tanto para um dia quanto para um ano, isso ensinou eles a terem confiança na provisão de Deus. Aí vem as festas também, né? Festa da colheita, a festa dos pães sem fermento, a festa dos primeiros frutos, essas festas eram para relembrar tudo que Deus havia feito, né, para tirar eles do Egito. Então a festa dos pães sem fermento era para lembrar de quando eles saíram, né, do Egito, que eles comeram os pães sem fermento. A festa dos primeiros frutos seria em agradecimento a Deus da primeira colheita que eles estavam fazendo. Então ocorria no tempo da colheita do trigo. E a festa da colheita comemorava a conclusão de todos os tipos de colheita, de vinho, de azeite, né, de olivas, de trigo. Então, todos eles tinham que trazer os primeiros frutos colhidos como gratidão a Deus pela colheita, tá? Vinda do Senhor. Depois vem aqui falando sobre a promessa da chegada em Canaã, em que Deus iria na frente deles, guardando o caminho deles, que não eram para eles serem rebeldes, que eles teriam, né, continuar ouvindo a voz de Deus, sendo obedientes, e que deveria, né, adorar somente a Ele, e que Deus o abençoaria a todos com o pão e com água, ou seja, abençoaria a vida deles. Deus pede para que Moisés vá de novo ao Monte Sinai, mas o seu irmão Arão, Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, 70 anciãos de Israel, ficam mais ao pé do monte, não sobe, somente Moisés se aproxima do Senhor, o povo fica mais atrás, e aí o Senhor fala para fazerem, né, oferecerem holocaustos, sacrifícios pacíficos, orienta todos eles como eles deveriam adorar a Deus. E a partir do capítulo 25 já começa a falar sobre o tabernáculo, tá? Nos capítulos 25 a 31 do livro de Êxodo, registra as instruções de Deus para a construção do tabernáculo, tá? Então, primeiro, no 25 a 31, Deus fala, você vai fazer o tabernáculo assim, assim, assado. Vão juntar todas as pessoas, vocês vão usar esse tipo de material, vocês vão usar, vou dar ordens para fazer isso, para fazer aquilo. Então, descreve tudo como que eles deveriam fazer. Tá bom? E depois do 35 a 39 já é eles fazendo tudo aquilo que o Senhor havia ordenado, tá? Então, Deus ordena ao povo traga ofertas para o tabernáculo. No capítulo 25, o povo todo vai levar lá tudo que eles tinham de bens, assim, mais
valiosos, como ouro, prata, bronze, tecidos de púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. Então, tudo que eles tinham, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras preciosas, para colete sacerdotal. Então, aqui, o povo começa a trazer todas as coisas que eles tinham de mais valiosas. Essas coisas que o povo leva, tanto os homens quanto as mulheres, são aquilo que eles tiraram lá do Egito. Quando eles saíram do Egito, o povo do Egito não deu para eles várias coisas, vários bens, né, vários despojos. Então, nessa hora, eles levam tudo para a construção do tabernáculo. E aí Deus manda construir também a Arca da Aliança, a mesa para os pães consagrados, um candelabro de ouro, cortinas para o tabernáculo, as tábuas do tabernáculo, que iam ficar elevadas, né, com a cortina, o véu que separaria o tabernáculo da parte santíssima, onde ia ficar a arca, a parte dos santos, que é onde ia ficar somente o incenso, o candelabro e os pães. Aí teria o altar do holocausto, que ficaria fora do tabernáculo, onde ia fazer os holocaustos e sacrifícios. O azeite para a iluminação do candelabro, que ia ficar constantemente aceso. Aí Deus escolhe Arão e seus filhos para serem os sacerdotes. Arão seria o sumo sacerdote e os seus filhos os sacerdotes, tá? A diferença entre sumo sacerdote e sacerdote nós vamos ver também. As vestes sacerdotais. Então Deus ordena como vai ser feitas as vestes sacerdotais. Eu também vou mostrar a figura aqui para vocês. O colete, o peitoral do juiz, o urim e o tumim são duas pedras. O manto do colete, a lâmina de ouro que fica na testa de Arão, e as outras vestes dos sacerdotes que seriam dos filhos de Arão, tá? Aí começa aqui a falar sobre os sacrifícios e as cerimônias da consagração. No capítulo 29, depois aqui o altar, as ofertas diárias, o altar do incenso, o resgate da vida, a pia de bronze, o óleo da santa unção, os artífices da obra do tabernáculo, ou seja, toda a construção do tabernáculo, Deus selecionou as pessoas que iriam construir. Então, Deus já pegou as pessoas que tinham habilidade, que estavam dispostas a servir, que queriam servir, e deu mais sabedoria ainda para essas pessoas, para que elas pudessem fazer tudo com excelência para Ele, para que saísse tudo perfeito como o Senhor havia ordenado. E aí vem, então, aqueles que fazem ouro, aqueles que trabalham com madeira, aqueles que trabalham com costura, com bordado, tudo. Existem aqui todos os tipos de tanto mulheres quanto os homens que trabalharam na construção do tabernáculo, tá? Fala novamente sobre o sábado e as suas, né, as duas tábuas do testemunho, que aí tem a instituição do sábado para descanso, e Moisés sobe novamente ao Monte Sinai para poder escrever, né, os 10 mandamentos nas tábuas dos testemunhos. Só que quando Moisés sobe, só ele que sobe, o povo fica lá embaixo. O povo começa a falar que Moisés está demorando muito para descer, que Moisés morreu, que Moisés não vai voltar mais, e fala para Arão: olha, você vai fazer um Deus para gente, porque Moisés não vai voltar mesmo. Então Arão pressiona Arão, Arão fala assim: então me dá todos os brincos de ouro, tudo que vocês têm de ouro, e fez um bezerro de ouro para eles. E eles começaram a idolatrar, a fazer festa e adorar, e a dizer que o bezerro de ouro tinha tirado eles do Egito. Aí Deus fala para Moisés: desce agora, porque o povo se rebelou, tá adorando outros deuses. Moisés desce do monte e Moisés quebra as tábuas da lei. Moisés fica furioso e acaba quebrando as tábuas dos 10 mandamentos. E aí briga com Arão, por que deixou que fizesse aquilo. Mas Arão disse que ele foi pressionado, que não sabia o que fazer. E aí acaba que todos aqueles que estavam na rebelião, que fizeram ali aquela pressão para a idolatria, acabam morrendo. Moisés intercede para o povo, porque Deus fica muito triste, muito chateado por tudo que eles tinham feito, né? Por tudo que Deus tinha feito, eles ainda estavam adorando outro Deus, dizendo que outro Deus, um Deus bezerro que nem existia, que tirou eles do Egito. Então Deus falou assim: eu não vou mais com vocês, você vai sozinho, leva esse povo. Aí Moisés fala para ele: não vou se o Senhor não for conosco. Aí tem aqui, Moisés suplica a Deus a sua presença. Se acheis favor aos teus olhos, rogo-te agora, me mostre os seus caminhos para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo,
O Senhor respondeu-lhe: Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, e eu e teu povo? Por acaso não é por andares conosco que sejamos separados, eu e teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: Farei também isso que pediste, pois já achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo nome. Então Deus mostrou sua misericórdia e compaixão pela intercessão de Moisés ao povo, né? Perdoou o povo e também falou que iria assim, né? Junto com Moisés e o povo. E aí Moisés pediu para que Deus mostrasse a sua glória. Aí Deus disse: Eu não posso mostrar minha glória, você não pode ver minha glória, senão você pode morrer. Então você fica, ninguém pode me ver. Então você fica atrás de uma fresta, isso lá fica atrás de uma fresta aqui no monte, e eu vou passar e você vai me ver de costas. E aí Moisés viu a glória de Deus e Moisés desce levando as tábuas da lei para todos. E Deus faz mais uma nova aliança, né? Moisés intercede, perdoa a nossa maldade, o nosso pecado e torna-nos como tua propriedade. E Deus faz uma nova aliança, né? Perdoando eles, falando que ele era um Deus zeloso e por causa do seu nome ele iria, sim, honrar o próprio nome, Deus iria, né? E com ele, sim. Vem o rosto de Moisés, então, resplandece, porque como ele viu a glória de Deus, Deus passou-se assim diante de Moisés, ele só viu as costas de Deus e que era a glória de Deus. E o face dele tornou-se resplandecente. Quando ele desceu e ele foi falar com o povo viu que a sua face estava iluminada. E ele colocou um véu. Toda vez que ele ia encontrar com Deus, ele tinha que botar, né, no Monte Sinai, ele tinha que cobrir o rosto para todos não verem, porque ele esteve na presença do Senhor. Então, a glória do Senhor refletia no rosto de Moisés. Então, o povo se dispõe a levar ofertas. Então, o povo continua levando as coisas para a construção do tabernáculo, até que Moisés falou assim, não precisa mais, não, já tem muita coisa aqui. Moisés entrega, né, todas as ofertas do povo para os artífices, que são aqueles que iriam construir, né, cada um segundo as suas habilidades. E aí eles constroem, que aqui eu vou mostrar para vocês entenderem direitinho. Que eu tirei das minhas bíblias de estudo, tá? Então eles constroem o propiciatório, que é a Arca da Aliança. O propiciatório é essa parte de cima aqui da tampa da arca. O propiciatório, assento da misericórdia, em algumas versões em inglês, era uma placa de ouro colocada sobre a Arca do Concerto, com querubins presos a ela, em cada extremidade. O propiciatório media aproximadamente 114 por 69 centímetros. Os querubins em cada extremidade também eram feitos de ouro e estavam de frente, um para o outro, com suas asas cobertas para cima, sobre a arca. Era neste espaço acima da arca que a presença do Senhor com seu povo se localizava. E em sentido especial, dali o Senhor dava a conhecer a Moisés suas instruções e andamentos. O propiciatório aponta para Jesus, que é chamado por Paulo de propiciação, pois é pela fé no sangue derramado de Jesus que nós, tendo pecado e indo aquém do glorioso padrão de Deus, somos salvos. Aqui é a mesa dos pães, tá? Os pães têm fermento. Aqui o castiçal, candelabro, né? Dependendo da tradução. Aonde ficava aceso com óleo de azeite. O castiçal usado no tabernáculo no templo é chamado hoje de menorá. O altar do incenso, o tabernáculo e o templo continham 2 altares, um para a queima de sacrifícios e outro para a queima de incenso. O altar de incenso estava colocado diante do véu, entre o santuário e o lugar santíssimo, e o santuário interior. Ele era feito de madeira de cedro, coberto por ouro, media aproximadamente 46 centímetros de lado e 90 centímetros de altura. Era usado para queimar incenso diante do véu. O incenso representava as orações do povo de Deus subindo ao Senhor. O altar do holocausto, onde faziam sacrifícios, também era de madeira revestido com ouro e tinha chifres nas pontas. E a pia de bronze, que era onde eles lavavam as mãos. Esta pia era cheia de água que os sacerdotes usavam para lavar suas mãos e pés antes de entrarem no santuário e antes de voltarem para servirem no altar. Então, aqui tem a fotografia também, para vocês entenderem melhor.
da roupa do sacerdote, tá? Aqui fala que a quantidade das coisas que o povo deu foram muito grandes e que eles tiveram que parar para pedir para eles não darem mais, porque já tinha muito ouro, muita prata, muito bronze, não precisava de mais. Então, deu para construir o tabernáculo e ainda sobrou para o povo ainda. A quantidade de ouro, prata e bronze que foi usada na construção do tabernáculo, a de ouro foi de 1.748 quilos, a de prata 6.021 quilos e a de bronze 4.229 quilos. Fizeram essas contas através, né, da moeda da época, que eram talentos ou ciclos. E aí, como tem a quantidade de referência que um ciclo é 12 gramas e um talento é 60 quilos, conseguiram fazer o cálculo da quantidade em quilos, tá? E aí vem as vestes sacerdotais, essa era a veste do sumo sacerdote. As vestes do sacerdote eram diferentes, né? Arão é que tinha essa veste, que era do sumo sacerdote, e dos sacerdotes era só uma túnica branca com um cinto e um turbante branco, era tudo branco. E do sumo sacerdote tinha esse colete, onde tinha os braceletes, os ombrais, as pedras, 12 pedras preciosas. Então aqui tinham 12 pedras preciosas gravadas com o nome, cada uma com o nome de um dos filhos, né, de Jacó, das 12 tribos, representando as 12 tribos de Israel. Aqui, daquela parte lá que a gente viu lá no início, que é o diadema de ouro, está escrito santidade para o Senhor. Então, ele tinha que ser santo, porque ele ia representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo. O turbante de mitra, os ombrais, que aqui, ó, tem também pedras. Tem duas pedras, uma de ônix, gravadas com os nomes das 12 filhos de Israel, 6 desse lado e 6 desse outro. O colete sacerdotal, que é essa parte toda aqui, o cinturão, que amarrava aqui, a borda era composta por romãs intercaladas com sinos de ouro, e romãs são de fio de tecido azul, roxo e vermelho. E aqui tinha um bolso onde ficava duas pedras, que eu também falei ali, que é o turim, é o urim e o tumim. Tem aqui, ó. Urim e o tumim, tá falando no capítulo 28. Também porás no peitoral do juízo o urim e o tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando se apresentar diante do Senhor. Assim Arão levará continuamente o julgamento dos israelitas sobre o coração diante do Senhor. Não sabia se ao certo como que funcionavam essas duas pedras, tá? Mas elas representavam a aceitação de Deus ou não, a maldição ou perfeição, tá? Ou sim ou não, diante dali de Deus, como resposta para as situações que eles colocavam para Deus, tá? Deus respondia através dessas pedras. Aqui também tem um pouquinho de uma outra Bíblia de estudo que eu tirei. E vem o tabernáculo, é entregue a Moisés. Eles terminam de construir o tabernáculo, que é no último capítulo. Então, capítulo 40, na hora que eles erguem, né, o tabernáculo é levantado e tudo é feito conforme o Senhor havia ordenado. Então, aqui dá pra gente ver, ó, aqui tá o altar do holocausto, onde faziam o sacrifício dos animais. Aqui a pia, onde eles lavavam os pés e as mãos antes de entrar aqui e depois que eles saíam. Aqui tem a mesa dos pães da presença. Aqui o candelabro, aqui o altar do incenso. Aqui a cortina, né, o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança e aonde Deus, né, descia para estar diante ali de Moisés e do sumo sacerdote uma vez ao ano. Quando ele entrava aqui nesse lugar do Santíssimo para poder fazer expiação dos pecados do povo uma vez ao ano. E aqui, né, fazia expiação dos pecados de cada pessoa todas as vezes que forem necessários, além de outros tipos de sacrifícios pacíficos, coisas que nós vamos ver depois em Levítico, tá bom? Então aqui dá para vocês terem uma noção mais ou menos de como que era o tabernáculo. O que a gente pode aprender com o tabernáculo? O tabernáculo, a gente vê que ele é organizado pelo zelo de Deus, né? Ele ordenou tudo como deveria ser feito e tudo realmente foi concluído de acordo com o que Deus havia pedido. Aqui também dá pra gente ver, ó, aqui tá o véu, então atrás do véu a Arca da Aliança, o incensário, o altar do incenso, o candelabro, os pães da presença e aqui fora o altar do holocausto e a pia. Aqui também dá para ver ó, o candelabro, os pães da presença, o altar do incenso, o véu e a Arca da Aliança.
Então, o tabernáculo ele foi o precursor do templo, né? Depois, lá na época de Salomão, ele vai se tornar o templo. Então, a maior parte do período compreendido entre a formação de Israel, ali no deserto, né? Ali no Monte Sinai, que começou, né? A ordenança do Senhor para construir o tabernáculo e ele foi construído. Então, se vocês observarem, todas as coisas aqui do tabernáculo, todas elas têm uns ferrinhos, né? Para a pessoa poder levantar e carregar. Ó, aqui tem, na Arca da Aliança também tem. Porque eles montavam e desmontavam o tabernáculo à medida que eles iam caminhando até chegar lá na Terra Prometida. Então, eles desmontavam tudo, pegava cada parte aqui das coisas que compunham o tabernáculo e carregavam. Então, por isso que todos eles têm esses pauzinhos para carregar. Então, o fato de a construção do tabernáculo ter 3 partes com uma área geral, que era aquela parte onde o povo entrava, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é onde o povo podia entrar. Essa parte aqui é onde os sacerdotes faziam sacrifícios, né? E aqui dentro somente o sacerdote podia entrar e aqui dentro somente o sumo sacerdote podia entrar. Então, o sumo sacerdote podia entrar aqui e aqui. Os sacerdotes só podiam vir até aqui. Então, o sumo sacerdote era Arão, irmão de Moisés, e os filhos de Arão eram os sacerdotes, tá? Então, todos eles são descendentes de Levi. Tanto Moisés quanto Arão são descendentes de Levi. Os filhos de Arão eram separados para serem sacerdotes. Todos os outros que eram descendentes também de Levi eram os levitas, que ajudavam os sacerdotes a administrar o tabernáculo, tá? Cuidar do tabernáculo. Então, o tabernáculo simboliza a presença de Deus em meio do seu povo. Todos contribuíram voluntariamente para a construção do tabernáculo, né? E ao fazer tudo como o Senhor havia ordenado, o povo demonstrou arrependimento verdadeiro após ter idolatrado aquele bezerro de ouro. O zelo de Deus em ordenar cada detalhe para a construção e registrar tudo, tanto as ordens quanto as conclusões de cada obra, para mostrar que tudo foi feito segundo a vontade de Deus, né? Tudo foi concluído conforme Deus havia ordenado. E aquilo era sagrado, feito como Deus estabeleceu e refletia a santidade e a perfeição de Deus. Derivado do hebraico mixkan, tem o sentido de habitação, templo, moradia, tenda, cabana e casa. Simbolicamente, o tabernáculo representava a habitação de Deus e sua santa presença no meio do povo. Então, ele é dividido em 3 partes, né? O pátio, onde o povo ficava, o lugar santo, onde apenas os sacerdotes estavam, e o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano no dia da santa expiação pelo povo, tá? E aí, quando o tabernáculo estava todo pronto, a nuvem do Senhor desce sobre o tabernáculo, né? Todo o povo lá de fora se prostra, né? E adora a Deus, porque Deus estava ali no meio dele. Então, assim como Deus estava sempre perto do povo, cuidando dele, provendo as suas necessidades, ele também está conosco, cuidando de nós. Deus deseja estar perto de nós, ele deseja ser buscado e adorado por nós. Então, o tabernáculo era a casa de Deus naquela terra, né? No meio daquele povo, naquela época. E ele encheu o tabernáculo com a sua glória. Hoje, através da morte e ressurreição de Cristo, Deus não mais precisa de um edifício físico para estar presente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Em nós, Deus faz a morada. Então, como somos preciosos para Deus. Ele cuida e zela por nós e deseja ter um relacionamento conosco. Ele habita dentro dos nossos corações. Né? E a gente vê também, através da construção do tabernáculo, que todas as coisas de Deus são organizadas e bem planejadas. Dessa forma, nós aprendemos que devemos, antes de efetuar qualquer projeto, planejar e preparar tudo antes, para assim termos sucesso nos nossos trabalhos. Deus é um Deus de ordem e por isso precisamos também manter a ordem na nossa vida. É mais uma coisa que aprendemos com o tabernáculo. Mas com o livro de Êxodo, nós podemos aprender muitas outras coisas também para a nossa vida cristã. O povo de Israel, ele vivia na escravidão do Egito e nós vivíamos na escravidão do pecado. Naquele tempo, Deus enviou um libertador chamado Moisés e para nós, Deus também enviou um libertador, que é Jesus. Durante todo o trajeto do povo do Egito e pelo deserto, eles tiveram muitas dificuldades, mas também puderam presenciar muitos milagres do poder de Deus, como o maná, como a água saindo da rocha, como as codornas que eram o alimento para eles,
quando a nuvem de fogo à noite para os aquecê-los e durante o dia para os protegê-los do sol, né? Sempre o Senhor presente no meio deles, onde a nuvem andava, eles andavam, levantavam acampamento e iam atrás da nuvem. Quando a nuvem do Senhor parava, eles sabiam que ali eles tinham que montar acampamento novamente e ficavam ali parados, porque a nuvem do Senhor estava ali parada. A partir do momento que a nuvem andava, eles levantavam acampamento e iam seguindo a nuvem, então eles estavam todo o tempo sendo direcionados por Deus e cuidados por Deus. As suas roupas durante 40 anos não se consumiram, as suas sandálias durante 40 anos não se desgastaram, porque o Senhor estava ali sustentando e cuidando daquele povo. Então o povo caminhava, mas não era sem rumo. Eles caminhavam rumo à terra prometida, Canaã. Nós também temos muitas dificuldades em nossa vida, mas também podemos testemunhar muitas bênçãos e milagres de Deus. Nós não caminhamos sem rumo, nós caminhamos rumo a Canaã celestial, né? Ao céu, a terra prometida a Deus por nós, a eternidade. Aprendemos com Moisés que assim como ele fez uma oração a Deus pedindo a sua presença para conduzir o povo, que está lá em Êxodo 33:15, que eu li para vocês, nós também precisamos pedir a presença de Deus em nossas vidas todos os dias, pedindo a sua bênção, a sua aprovação para tomar nossas decisões, escolhas na nossa caminhada da vida. Não vale a pena viver sem Deus. Não podemos caminhar sem Deus. Viver sem Deus não tem como. A presença de Deus é imprescindível para a nossa felicidade. Assim como o povo de Israel foi guiado por Deus, ele também deseja nos guiar e cuidar de nós. Então, gente, esse é o panorama bíblico de Êxodo. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho aí do que se trata o livro e da importância dele para a nossa vida também. Ver como Deus quer cuidar de nós e zelar por nós, assim como cuidou do povo de Israel. E hoje nós temos a graça, né, de não precisar de um tabernáculo, de não precisar de um intermediador, que eram os sacerdotes. Nós temos o Senhor Jesus, que rompeu aquele véu do Santíssimo para tirar todo o bloqueio entre nós e Deus, e hoje nós podemos orar diretamente ao Senhor, nós somos perdoados, lavados e remidos no sangue de Jesus. Então nós temos o Senhor Jesus como nosso intermediador, como nosso intercessor, que nos leva até o Senhor, que nos perdoa, que nos justifica de todo pecado, e hoje nós podemos viver em comunhão com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado, e logo eu volto com o próximo livro. Agora eu estou estudando Levítico. Assim que eu terminar o livro de Levítico, eu venho aqui trazer para vocês o panorama bíblico de Levítico. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!